Gabriel, sou acadêmico de medicina da Universidade Itaúna e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diverticulite. Em relação à diverticulite, ela é uma inflamação dos divertículos, que são pequenas bolsas que se formam na parede do intestino, principalmente no cólon. É bom lembrar que apenas a presença dessas bolsas, o divertículo, não se chama diverticulite, se chama apenas diverticulose. A diverticulite é realmente quando elas inflamam ou infeccionam. É uma afecção que é muito comum em pacientes acima dos 40 anos. E ela vem aumentando de incidência, principalmente devido à nossa dieta atualmente, né? Que é uma dieta muito pobre em fibras, que diminui o trânsito intestinal e aumenta a pressão dentro da cavidade abdominal, gerando assim um ambiente mais propício para a formação dos divertículos. Em relação à etiologia, a principal causa da diverticulite é realmente a diverticulose pré-existente, né? Que é ter ali os divertículos previamente. O principal local de formação deles, como eu já mencionei, é no cólon, mas eles também, e principalmente no cólon sigmoide, que lá é um local que tem um aumento de pressão. A diverticulite também está relacionada a alguns fatores de risco. Como eu já mencionei, a dieta pobre em fibras é um grande fator de risco, a constipação crônica, temos também a obesidade, o sedentarismo, a idade avançada e até mesmo o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Em relação à fisiopatologia, ela ocorre da seguinte forma: ocorre um aumento, né, na pressão do cólon e aí força a mucosa a formar divertículos através da parede muscular. Posteriormente, pode ocorrer uma obstrução, né, desse divertículo, ou com fezes ou algumas partículas pequenas, e aí gera uma inflamação. Essa inflamação se gera porque esse ambiente obstruído, né, vira um ambiente propício para a infecção bacteriana. E aí, a partir do momento que se instala uma infecção bacteriana ali, pode evoluir para uma inflamação localizada, pode até mesmo evoluir para a formação de abscesso, uma perfuração ou até uma peritonite, né? Em relação aos sinais e sintomas, os principais sinais e sintomas são a dor abdominal, que geralmente é no quadrante inferior esquerdo, né, que é o local do colo sigmoide, que é mais acometido. Também pode apresentar febre, alterações do trânsito intestinal, como constipação ou diarreia. Também pode ter presença de náuseas e vômitos e até mesmo a sensibilidade aumentada à palpação abdominal. Em casos mais graves, podendo até chegar a ter sinais de peritonite, né? Aquela rigidez abdominal chamado abdômen tábua. O diagnóstico para diverticulite, assim, o diagnóstico inicial é eminentemente clínico. Você vai ali pela anamnese, pelo exame físico, né? Como eu já mencionei, a dor no quadrante inferior esquerdo é um achado bem comum. E aí você já suspeita o diagnóstico. Também pode ocorrer alterações de exames laboratoriais, como uma leucocitose, um aumento de PCR. Mas o padrão ouro para fechar o diagnóstico é a tomografia abdominal. A tomografia abdominal ela vai mostrar o espessamento do cólon e uma inflamação ao redor dos divertículos, né? A ultrassonografia abdominal também é um exame que pode ser usado, né? Geralmente usado em casos menos graves. E um detalhe importante é que é bom a gente evitar de usar a colonoscopia, né? Na fase aguda. Por quê? Porque a colonoscopia é um exame muito invasivo, né? Que você é, enfia, né, o colonoscópio ali dentro, e aí, como tem os divertículos inflamados, tem um risco de perfurar eles e disseminar a infecção ali pelo trato gastrointestinal. Então, assim, a gente não faz a colonoscopia na fase aguda. Em relação ao tratamento, a gente tem que sempre classificar o nosso paciente, né, como sendo um caso leve ou um caso grave e complicado, né? A diverticulite leve, o tratamento é apenas assim, a dieta líquida, né? Fazer uma dieta mais leve e iniciar um antibiótico oral, geralmente ciprofloxacina associado com metronidazol, né? Pegar ali os gram negativo, pegar os anaeróbicos que também estão presentes ali no trato gastrointestinal e analgésicos. Geralmente é uma afecção que dói muito, é sempre bom a gente fazer a analgesia adequada do paciente. Já em casos mais graves, aí é necessária a internação hospitalar e a gente inicia um antibiótico venoso, né? Esses casos mais graves são casos assim que pode ter tido a formação de abscesso ou até mesmo peritonite difusa, né? E aí esses casos tem que ser internação e antibiótico venoso. Além disso, em caso de perfuração, caso de abscesso muito grande, geralmente maior que 4 centímetros, é necessário o tratamento cirúrgico.
Além disso, é sempre importante a gente orientar o paciente, né? Quanto a mudanças de estilo de vida, principalmente aumentar a ingestão de fibras, fazer exercício físico, né? Assim, se atentar principalmente na questão da dieta. É sempre bom lembrar também das complicações, né, que já foram citadas. Abscesso é uma complicação, pode ocorrer fístula, pode gerar obstrução intestinal. Casos mais graves, pode gerar uma perfuração que vai levar a uma peritonite. E aí, assim, como já foi falado, esses casos mais graves, o tratamento é realmente com internação. Para concluir sobre a diverticulite, né, é sempre bom a gente lembrar que ela é uma complicação comum, né, da diverticulose e os sintomas são bem variáveis. Pode ser sintomas leves até sintomas de um quadro grave com risco de vida, né? O diagnóstico precoce é muito importante, né? O diagnóstico e o tratamento para a gente prevenir as complicações. E é sempre importante orientar o nosso paciente quanto às modificações no estilo de vida. Orientar ele quanto a fazer uma dieta rica em fibras, que isso aí vai reduzir com certeza o risco de novos episódios. E sempre importante lembrar, em casos graves, é necessária a intervenção cirúrgica para resolver o problema. Muito obrigado.